Bom, na outra videoaula, nós trabalhamos um pouco, então, com um conceito aí de ligação intermolecular, né? Eh, Ligação intermolecular, portanto, é uma ligação entre moléculas, né? A palavra inter, né? O prefixo, né? Assim que é chamado na língua portuguesa, o prefixo inter significa, portanto, entre. Ligação intermolecular, ligação entre moléculas. Aqui nós iremos analisar um caso bem interessante, né? O caso da molécula de etanol. A molécula de etanol é uma molécula que ela tem uma característica muito interessante. Ela pode tanto ser dissolvida em moléculas apolares, né, em líquidos apolares, por exemplo, gasolina, e o etanol também pode ser dissolvido em moléculas polares, como no caso da água. Tem duas situações do nosso dia a dia, né, que exemplifica muito bem isso. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a gasolina brasileira ela tem uma porcentagem de etanol. Se não me engano, é de 20 a 25%, algo do tipo. Mas eu tenho certeza que não passa de 30%. Ou seja, quando você coloca lá a gasolina, né, o seu pai, sua mãe coloca gasolina na moto ou no carro, né, seja em qual for o automóvel, aquela gasolina não é uma gasolina pura. A gasolina, a gasolina é uma mistura, né, de moléculas apolares, né, oriundas aí do petróleo. O petróleo é uma matéria orgânica, vai para as destilarias, né, de petróleo lá, é separado do petróleo vários tipos de materiais, um deles é a gasolina, né? Lá é obtido querosene, óleo diesel, a, é, aqueles materiais utilizados em asfalto também, né? Tudo vem do petróleo. E um dos materiais que é obtido lá é a gasolina. A gasolina, ela é constituída aí, né, em sua maior parte, né, por moléculas apolares, hidrocarbonetos, conforme vocês verão posteriormente aí nas químicas orgânicas da vida, né? Mas enfim, moral da história, a gasolina é uma molécula apolar. Como eu disse, o etanol ele é encontrado na gasolina, né, brasileira. Logo, né, você pode perceber lá que um interage muito bem com o outro, formando inclusive uma mistura que a gente chama de mistura homogênea. Quando você coloca o etanol na gasolina, você não consegue identificar nem o etanol, você não consegue identificar também a gasolina. Forma-se uma solução, uma mistura homogênea. Dizemos que esses líquidos, né, eles são miscíveis entre si, ou seja, eles se misturam homogeneamente. No entanto, o etanol, como eu disse, ele também interage com a água, tanto que recentemente passamos por uma pandemia, né? Ainda não nos livramos totalmente dela, mas a pior parte já passou, né? Enfim, mas teve, né, no decorrer da pandemia, um material que ficou muito conhecido, muito utilizado, né? Que era o álcool 70. Por que álcool 70, né? O que significa o 70? O 70 tem a ver com a concentração do etanol. O etanol, o etanol é essa molécula aqui, ó. Essa é a molécula de etanol. A molécula de etanol tem uma fórmula química, né? Qual é a fórmula química? Dois átomos aí do elemento químico carbono. Se você contar aí, você perceberá que existem 6 átomos, né, do elemento químico hidrogênio e apenas um átomo aí do elemento químico oxigênio. Essa é a molécula de etanol. O etanol, ele interage também com a água. Mas como assim, né? Na outra aula nós vimos, né, que substâncias apolares dissolvem substâncias apolares, substâncias polares dissolvem substâncias polares, enfim. Por que que o etanol ele interage tanto com a gasolina, que é uma substância polar, mas também interage com a água, que é uma substância polar? Se nós observarmos aqui a estrutura do etanol, nós podemos explicar isso de uma forma melhor. Perceba que no etanol nós temos aqui, ó, uma ligação do tipo oxigênio e hidrogênio, que é uma ligação bem polar, como nós vimos no caso da água. Então, é formado aqui um polo negativo sobre o oxigênio e um polo positivo sobre o hidrogênio. O que vai ocorrer então? No caso do etanol, o etanol consegue interagir com a água
Porque o oxigênio da molécula de água, que tem uma carga parcial negativa, vai interagir aí por meio de pontes de hidrogênio, ou seja, o positivo aqui, ó, do etanol interage aqui com o negativo da água. Essa é uma interação também, interação intermolecular, do tipo pontes de hidrogênio. É a mesma interação, né? Não com a mesma intensidade, mas é a mesma interação que ocorre entre as moléculas de água. É uma interação que une moléculas que têm ligações polares na sua constituição química. Por isso, é em decorrência dessa interação aqui, ó, que o etanol forma com a água uma mistura homogênea, né? Forma uma solução. Quando você coloca o etanol na água, você não consegue identificar o etanol nem a água, eles se misturam homogeneamente, por causa dessa interação, que é possível em decorrência da existência de ligações covalentes polares, tanto na água quanto no etanol. Bom, mas nós explicamos a questão da molécula de água. Mas por que o etanol ele também é solúvel na gasolina? É que o etanol, como eu disse, ele é uma molécula que apresenta uma característica dúbia, né? Uma característica tanto polar quanto apolar. O etanol ele tem uma parte aqui, ó, constituída por ligações carbono e hidrogênio, que são ligações, como eu disse anteriormente, praticamente apolares, e uma ligação carbono-carbono, né, que é uma ligação apolar. Essa parte aqui, então, da molécula de etanol, nós podemos dizer que é uma parte apolar. Então, essa parte apolar aqui, ó, é a parte apolar aí da molécula de etanol. Essa parte apolar, ela vai acontecer o que com ela? Né? Vai acontecer aquilo que eu expliquei lá na questão da molécula de hexano, né? Serão formados aí polos, né? Negativos e polos positivos, considerando a mesma explicação da videoaula anterior, né? Em decorrência de uma densidade eletrônica aqui, ó. Em decorrência da presença de vários elétrons, né? E esses elétrons eles poderão ser deslocados mais para uma região da molécula, formando um polo parcialmente negativo, como eu expliquei anteriormente. Se eles foram deslocados para essa região, formando um polo parcialmente negativo, a região de onde né, eles saíram ficará com uma carga parcialmente positiva. Em decorrência disso, essa parte aqui ó, interagem com as moléculas da gasolina ou com qualquer outra molécula né, apolar. Portanto, formando aí uma solução, formando uma mistura né, homogênea, ou seja, o etanol é miscível em líquidos também apolares. Então, o etanol ele tem uma característica muito interessante, né? Ele tem uma parte apolar e o etanol também tem uma parte polar. Então, vamos lá. Essa parte aqui da molécula de etanol é a parte polar da molécula, por isso que o etanol é dissolvido em água. E essa outra parte aqui da molécula de etanol é uma parte apolar, daí que o etanol ele é dissolvido também em solventes apolares, né? Como no caso da gasolina. E eu dei o exemplo da gasolina brasileira, né? Na qual é adicionado o etanol.